Fala, turma! Mais uma aula com o professor JP de Química. E agora vamos trabalhar com vocês densidade dos gases. É um pacotão de aulas que a gente vem desenvolvendo sobre os gases. E aí, para finalizar a aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês um pouquinho a densidade absoluta e a densidade relativa dos gases. Tudo bem? E aí nós vamos estar resolvendo alguns exercícios para vocês. A densidade dos gases, ela é dividida em densidade relativa e a densidade absoluta. Tudo bem? Essa densidade aqui, ou massa específica, é a massa dividido pelo volume. Expressa gramas por litro. Beleza? Então, lá você determinava a densidade de uma solução, a densidade de um metal e expressa na unidade de medida gramas por litro. Usando essa densidade, ela foi incorporada na equação de Clapeyron e determinou-se uma densidade absoluta. Que a densidade absoluta, você sabe que depende diretamente de quem? Da temperatura e do volume. Pressão. Perdão. Então, a densidade absoluta, ela depende exclusivamente de pressão e temperatura. Densidade e temperatura, elas são inversamente proporcionais. O que é isso? À medida que diminui densidade, aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura, diminui densidade. Se diminuir a temperatura, aumenta a densidade. Quer ver um exemplo disso? Os balões dirigíveis. Quantas vezes vocês já não viram balões dirigíveis aí pelo espaço? O que é necessário para aquele balão entrar em movimento? Calor. Calor de quem? Você vai queimar lenha, vai queimar carvão e vai fazer com que o ar ele se torne aquecido. Um ar aquecido, ele tem uma densidade menor. Se ele tem uma densidade menor, é porque a temperatura aumentou. Fez com que o volume do balão inflasse, aumentasse, e ele entrasse em diligência, em movimento. Entende? Então, aumentou a temperatura, diminui a densidade. E como que faz para o balão descer? Eles têm uma abertura que abre lá nas altas camadas da atmosfera, entra um ar frio e empurra ele à terra, conseguindo chegar ao solo. Beleza? Entendeu isso aí? O que é inversamente proporcional para que a gente comece a trabalhar dentro dos exercícios? Então, o balão é um dos exemplos. Aumentou a temperatura, aumenta o volume. Tá certo? Aumentou a temperatura, aumenta o volume. E com isso diminui a densidade. E aí você tem essa densidade absoluta. A densidade relativa é a densidade comparativa entre dois gases. O que você precisa saber? A densidade dos gases e a massa molar dos gases. Aí eu faço um comparativo. Quantas vezes é maior ou quantas vezes é menor comparado ao outro. Tudo bem? Então, massa molar de um gás e sua respectiva densidade. Aí eu faço a continha da proporção, produto dos meios vezes o produto dos extremos, e encontro ali ou densidade ou massa molar. Essa é a densidade relativa. Tudo bem? Aí eu tenho um exercício aqui para vocês. Número 1. Considere um gás de massa molar igual a quanto? 30. Então, a massa molar desse gás vale 30. Dentro de um recipiente, a pressão vale quanto? 2 atm. 2 atm. E a temperatura em Kelvin? Já foi dada, 273 Kelvin. Significa que 0 graus Celsius. Tá? Convertendo, dá 273 Kelvin. Qual a densidade absoluta desse gás? Meus queridos, é só aplicar a fórmula. Olha lá, o que é que você tem? Densidade é igual
pressão, massa molar da substância, dividido pela constante universal dos gases, vezes a temperatura. Aí, com isso, agora, prepara o seu calculador para fazer as continhas. Vamos determinar a densidade absoluta. Pressão, dentro do recipiente, 2 atm. Se a pressão em atm, a constante vai ser em atm. Massa molar do gás, 30. R, 0,082. Já sabe de cabeça, né? E a temperatura? 273 Kelvin, beleza? Partindo para cá. Vamos lá. 2 vezes 30, 60. Pegar a calculadora para otimizar tempo. E na prova vocês podem utilizar a calculadora que eu libero também, né? Desde que vocês saibam fazer as contas. Né? Agora, perder com calculadora, aí você tá difícil. Vezes 273. Deu quanto? 22,386. Não, 22,386. Agora, aplica lá para você determinar a continha. 60 dividido por 22,368. Deu quanto? É 22, né? 60 dividido por 22,368. Densidade é igual a 2,68 gramas por litro. Densidade absoluta encontrada. — 2,68. E aí, ó, chuchu, tranquilo? Continha pequena, rapidinho você fez aí a substituição, P de pressão, massa molar foi dada aqui, ó. Caso a massa molar não seja dada, ele vai dar a molécula do gás. Se ele der a molécula do gás, você determina o quê? A massa molar. E aí passa a utilizar aqui no lugarzinho da fórmula. R, 0,082. Temperatura já está em Kelvin, mantém em Kelvin. Resolvendo a matemática, deu 2,68 gramas por litro. Beleza? Deletar para fazer mais um exercício com vocês. A densidade, ela é inversamente proporcional à temperatura. Ar-condicionado. Quando instalar ar-condicionado, é embaixo ou é na parte superior das paredes? Já deve ter visto que os ares condicionados são instalados na parte superior, porque o ar frio, ele é mais pesado. Com isso, ele desce para resfriar o ambiente, fazendo corrente de convecção. Se você for lá para o lado do Rio Grande do Sul, você vai ver que tem aquecedor elétrico. Aí o aquecedor elétrico é na parte inferior da parede. Porque o ar quente, ele tende o quê? A ficar menos denso. E sobe. Então a densidade diminui. É o que eu estou falando para vocês, inversamente. Se aumenta a temperatura, diminui a densidade. E com isso o ambiente se aquece. Se você não tem isso, acenda lá a sua lareira dentro da casa lá, coloca a lenha lá, você vê que sempre a sala ali para a cozinha é mais aquecida. Isso no sul, tá, pessoal? Porque o ar quente, ele sobe. E fica fazendo a corrente de convecção. Da mesma forma que o ar frio, ele desce. Por isso que o balão, para subir, precisa de ar quente. Para descer, ele precisa de ar frio. Abre-se a válvula, entra o ar frio e empurra o balão e você aterriza. Fechou? Isso é inversamente proporcional. E agora vamos fazer aqui mais um outro exercício envolvendo a densidade dos gases. A densidade dos gases, que diz o seguinte. Ó, uma substância gasosa
X, massa molar molar 32 gramas por mol, apresenta densidade 2 gramas por litro. A uma certa condição de temperatura. Nestas mesmas condições, de temperatura, vou abreviar aqui, temperatura, nestas condições de temperatura e pressão, aí depois, a de outra vez foi mandada abrir lá. Nestas condições de temperatura, condições de temperatura e pressão, caiu, estragou mais ainda. E depois daquela vez uma outra substância gasosa, Y, tem densidade igual a 3 gramas por litro. Ele quer que você encontre a massa molar da substância Y. Encontre a massa molar da substância Y. Certinho? Então, pessoal, o exercício aí, ele te fornece uma substância X e uma substância Y. Então, se ele me deu duas substâncias, X e Y, se tratando de densidade, eu vou aplicar a densidade relativa. Até porque a densidade de X é 2. A densidade de Y é 3. E cada uma apresenta uma massa molar. Isso aqui, ó, é o oxigênio. Por quê? O oxigênio, você sabe, JP, porque é 16 vezes 2, dá 32. É uma charadinha aí que a gente mata. Então, vamos lá. Densidade de A, não, vamos trocar por X, né? Densidade de X, densidade de Y. Massa molar de X, dividido pela massa molar de Y. Densidade de X, olha quanto que vale. 2. Densidade de Y, só trocar, pessoal, ó, 3. Que é igual. Massa molar de X, 32. Massa molar de Y, vamos encontrar. Massa molar de Y, vamos encontrar. Produto dos meios, produto dos extremos. Então, ficou 2 vezes massa molar de Y é igual 3 vezes 32. Dá quanto? 96. Então, a massa molar de Y é igual 96 dividido por 2. Quanto que deu aí? 96 dividido por 2. 48 gramas por mol. Fechou? Ó, batata? 48 graminhas por mol. Você acaba de encontrar a massa molar do Y. Ó, acaba de encontrar a massa do Y, que foi igual a 48 gramas por mol. Fechou. Tranquilo. Isso é relativa, a densidade relativa. Então, ó, 48 gramas por mol é a massa dessa nova substância Y. Tudo bem? E aqui é a do oxigênio. Densidade 2 e 3. Então, é uma relação que você faz entre as densidades. Tudo ok? Partimos para outro exercício. Então, fique em casa.
fazendo exercício, né, de química, para você tirar suas dúvidas aí. Já que você não pode estar indo lá para a universidade, lá para a escola, fica atento, tá? E começa a fazer seus exercícios aí. Apagar aqui mais um. Como está sendo gravada a aula, depois vocês podem voltar nos exercícios aí. Reveja. Para no minutinho que você quer, tira sua dúvida e responde seu playlist lá. Mais um exercício aí. Vou procurar para vocês aqui na apostila. Mais um exercício aqui para vocês. Bacaninha? Vamos lá. Número 3. Pincelzinho meu tá acabando, viu? Que desde cedo que eu tô dando aula sem parar. Pedi para a patroa ir buscar as canetas ali, ou então tinta para carregar aqui para nós. Diz o seguinte: sabendo que a densidade do enxofre... Conhece enxofre, pessoal? Isso daí é um homem, pai, que se veste de mulher. Sabendo que a densidade do enxofre, símbolo do enxofre, letra S. Ó, vou colocar aqui para você. Do enxofre sabendo que a densidade do enxofre na forma gasosa a 500 graus Celsius. Se está em Celsius, você já deve estar pensando, joga para Kelvin. Pressão de quanto? 0,888 atm é essa densidade de 3,71 gramas por litro. Qual a fórmula molecular de enxofre? Qual a fórmula? Ele quer saber a fórmula molecular de enxofre nestas condições. Nestas condições. O R, ó, mais uma dica, TM, 0,082 atm, litro, mol e Kelvin. Ela te fornece esses dados aí. Tranquilo? E aí, alguns minutinhos para você pensar. Dá uma lidinha aí, 5 minutinhos, para você pensar nessa questão. Enquanto você interpreta, toma uma água ali. E aí, turma, voltando.
Sabendo que a densidade do enxofre, ó, 500 graus Celsius. Você tem que jogar para Kelvin. Tudo bem? Pressão, 0,888 atm. Densidade, 3,71 gramas por litro. Qual a fórmula molecular, qual a fórmula do enxofre nas condições? Aí ele te forneceu o valor do R. E aí, vamos ver se a gente consegue substituir lá na fórmula? Vamos ver? 500. Então, primeiro 500, você vai transformar para Kelvin. Temperatura em Kelvin, então você tem 500 graus Celsius mais 273. Somando aqui, temperatura de Kelvin em Kelvin dá 773. Então, você vai trocar o T por 773 Kelvin. Beleza? Densidade, 3,71. Então, vamos lá. Vamos ver se naquela forma a gente consegue chegar ao que nós queremos. Pressão, massa molar, dividido por RT. Então, vamos substituir. Densidade, 3,71. Pressão, 0,888. Ajeitar aqui que ficou feio. Vezes, esse M é de massa molar, então vamos repetir ele aqui. Dividido por R, 0,082. Temperatura em Kelvin, 773. Aqui embaixo, quando não tem, eu coloco o número 1 para fazer essa proporção aí. Tá? Vou fazer aqui na frente, para não ficar tão baixo. Repito aqui, 3,71, que é igual a 0,888 massa molar. E aqui eu vou pegar a calculadora para fazer continha. 0,082 vezes 773. 63,386. Aqui embaixo é 1, multiplica produto dos meios, igual o produto dos extremos, né? Então, resolvendo aqui, ficou 0,88 M, que é igual, vezes 3,71. 235,16. Aí, continuando aqui embaixo, 206. Deixa para arredondar no final. Apagando aqui o cantinho. E aí? Passando para cá. Massa molar é igual a 235,16 dividido por 0,0888. Duzentos e 264,82. O que? Gramas por mol. Achamos aqui a massa molar. Achamos a massa molar do enxofre. E ele quer a fórmula, ele quer, na verdade, só lembrando a pergunta lá, é correto dizer que é a fórmula da molécula.
Então, se aqui é a forma molecular, a massa molar, e aqui é a forma da molécula, então nós queremos descobrir quantos átomos tem na fórmula do enxofre. Certo? Vamos ver o que é que nós podemos fazer. Um mol de enxofre, lá na tabela periódica, tem massa de quanto? 32 gramas. Ah, professor, mas isso aí não tem no exercício, querido. A vida, você tem que buscar as informações. Nem sempre tem prontinha no exercício, tá bom? Beleza? Então, se você parar aqui, você está na metade do caminho. Porque ele pediu a massa molar? Não. Ele pediu a fórmula molecular. Aqui é o resultado que a fórmula molecular te oferece. Então, se você for lá na tabela periódica, se você foi, se não foi, você vai lá na tabela periódica, procura o enxofre, que pertence a um grupo da tabela periódica chamado calcogênio 6A, e você vai encontrar exatamente o 32. Essa informação eu estou trazendo de lá, porque o próprio exercício não deu mesmo, não. Agora, 264,82 gramas para cada 1 mol. Então, eu quero descobrir, mol. Então, eu coloco aqui, 264,82 gramas. Corresponde a quantos mol de enxofre? A quantos mol de enxofre? Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui. Olha lá. O que é que você vai fazer? 32 vezes x, que é igual 1 vezes 264,82, mantém. X é igual 264,82 dividido por quanto? 32. Quem é esse 32, pessoal? É a massa do enxofre atômica, lá na tabela periódica. Então, esse 32 vem lá da tabela periódica, é a massa atômica dele. O que é que nós estamos querendo descobrir? A quantidade de mol, ou seja, quantos átomos de enxofre esta molécula possui para dar 264. Nós vamos descobrir agora nessa proporção aqui, Dividido por 32. 8,27. Então, 8,27 mols. Então, se você achou isso aqui, aí sim, podemos já montar a fórmula. Tá? Nesse cantinho aqui, vamos ver esse cara. Enxofre é o elemento químico, que representa lá o composto. Quantos átomos? 8. Chuchu? Fechou. Então, vai na alternativa. S2? Não. S4? Não. S8? Sim. S9? Não. S6? Não. Então, você vai marcar o S8. Por que o S8? Porque tem na alternativa S8 marcar o X. E como que você chegou a essa proporção, Zé? Você encontrou o quê? Você encontrou a massa molar. Ele pediu massa molar? Não. Se você ver lá no enunciado, ele pediu assim, qual é a fórmula do enxofre? A fórmula molecular. A estrutura. A fórmula molecular. Que chegou a 264. Então, eu pego 264 e divido por quanto? 32. Eu acho a proporção de átomos. Deu quanto? 8. E agora, se você pegar 32 e multiplicar por 8, será que você chega aproximadamente a 264? Você pega 32, que é a massa dele, e multiplica por 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E 1 que subiu.
32, 8, 256. Certinho? Então, você acaba encontrando, pegando lá 8,27 vezes 32. 264,64. Aqui eu considerei só o 8. 8,27. No que multiplica, dá os 264,82. Beleza? Tirando a prova dos 9. Então, se 32 é a massa dele vezes 8, claro que não vai dar. Claro que não vai dar 264,82. Se você considerar o índice dele 8, certo? Aí dá 256, mas é o resultado encontrado, multiplicado por 32, que prova a massa que você encontrou de 264,82. Beleza? E 32 vezes 8 dá 256. Então, a que mais se aproxima aí, como ele coloca, é o S8. 8 átomos de enxofre para dar uma massa de 264,82. Tranquilo, pessoal? Fechou? Qualquer dúvida, estamos aí, pode depois mandar um recadinho. Beleza. Certinho? Então, nós vamos parar por aqui hoje. A densidade dos gases. Fizemos alguns exercícios sobre relativa e densidade absoluta. Alguns modelos que vão diferindo uma coisinha da outra, mas que puxa para a estequiometria. Certo? Então, depois eu disponibilizo uma lista bastante de exercícios para serem resolvidos